como eu disse, opa, começou, então tá aqui. Então, pessoal, começou aqui a gravar, tá bom? Então, estamos iniciando a nossa primeira aula da disciplina de banco de dados, do nosso curso de gestão de dados do Centro de Educação Aberta à Distância, o SEAD, da UF. Sejam todos bem-vindos, vocês já sabem meu nome, né? Meu nome é Arlindo Magalhães. E essa a primeira aula é uma aula de direções gerais de como nós vamos trabalhar, tá bom? A disciplina é bem tranquila, tá bom? E que dá um pouco mais de trabalho a princípio essa questão da metodologia. Não sei se vocês já estão acostumados com a metodologia de distância. Então, o perfil de vocês vai ser mais autônomo do que dos alunos do presencial. Vocês não vão ter lá o professor todo dia pegando no pé de vocês, passa isso, passa isso, passa aquilo. Aqui a gente está mais como orientador, e vocês vão ter que ter um papel mais ativo na disciplina, de mais autonomia, de tentar mais estudar. Nessa disciplina, acho que vocês já viram lá, ela tem bastante vídeos, né, aula. Eu vou aqui colocar na tela, aqui a nossa turma virtual, para vocês verem. Eu vou colocar aqui na tela, colocar a janela aqui. Eu vou compartilhar, tá aqui. Vou ajustar aqui minhas janelas também, para ficar mais fácil aqui de enxergar vocês, tá bom? Então, acho que todo mundo já está vendo, está aparecendo aqui na minha tela, está aparecendo direitinho já, né? Então, aqui é a nossa turma virtual. Vocês já viram, né? Essa turma aqui virtual. Já viram que estava desde, está bastante tempo povoada. Aqui no topo, as nossas notícias, que vocês já devem ter cansado de ver. Eu mandei alguns e-mails, algumas notícias aqui para vocês. Ela fica tanto aqui no topo da turma, a última notícia, como também mandei por e-mail para vocês. Essa aqui foi da nossa aula, que eu estava marcando com o linkzinho aqui. Acho que alguns viram que estava até, quando clicava, estava errado, né? Eu mandei um pouquinho antes de começar a aula, eu vi que estava errado o link, aí eu ajustei. Mas o texto é esse aqui. Se a pessoa copiasse e colasse, também dava certo, né? Então, está aqui, nós temos algumas informações básicas aqui sobre a turma. E a gente chega aqui, daqui algumas informações da turma, meu currículo Lattes, quem quiser dar uma olhadinha. E aqui está a nosso plano de ensino. Aqui tem um livro base aqui da minha biblioteca. Você já tem acesso à minha biblioteca, ele já mandou, né, acesso à minha biblioteca, então vocês podem pegar o livro lá, olhar no nosso livro base. Aqui estão os slides das nossas aulas, que a gente vai dar durante o curso. Vocês observaram que cada aula dessa aqui tem várias videoaulas, ela divide em várias videoaulas, é uma aula grandona, né? Temos nossas listas de exercícios, que eu vou falar mais à frente. Temos o nosso fórum, né? Daqui o primeiro fórum, o Fórum Tira Dúvidas. Então, aqui é um fórum onde vocês estão convidados a postar qualquer tipo de dúvida da disciplina, ou então pode ser uma coisa bem mais simples. Por exemplo, teve aluno na turma passada que não estava sabendo como gravar vídeos no próprio computador, ele criou um tópico aqui e as pessoas foram discutindo, né? Dando dicas de ferramentas. Então, vocês podem colocar qualquer coisa relacionada ao ensino aqui nesse fórum, tá bom? Vocês criam um novo tópico, dentro dos tópicos podem discutir. Deixa eu voltar aqui. Mais aqui abaixo, aqui nosso link, né, da nossa aula, vai ter, e aqui eu vou colocar aqui mais abaixo do link da nossa aula, os links para as aulas remotas, como essa aqui. Então, daqui para amanhã, vocês vão ter o link da aula remota para vocês assistirem, se vocês quiserem de novo. E aqui estão as nossas videoaulas, tá bom? Então, desde já, quem não viu, assista esses 3 videoaulazinhas aqui, que é a introdução básica, o que é o banco de dados, aquela coisinha bem simples, só para vocês contextualizarem o que é um banco de dados, tá bom? Então, aqui eu quero que vocês assistam esse aqui, que não assistiu, dá tempo ainda. E para as próximas aulas, eu vou deixar como tarefa para vocês assistirem essas primeiras videoaulas aqui. Pode começar com modelagem de relacionamento. Eu vou passar uma notícia para vocês direitinho quais são as videoaulas que vocês devem começar a assistir, tá bom? Então, a nossa primeira avaliação, nosso primeiro momento, né, nossas primeiras aulas vão ser relacionadas à aula 2, que é sobre como modelar um banco de dados. A aula 3 é o segundo momento da nossa disciplina, que é quando a gente vai pegar essa modelagem do banco de dados, da que a gente aprendeu na aula 2,
E com a aula 3, nós vamos realmente botar o banco de dados para funcionar, na máquina mesmo. Por enquanto, aqui na aula 2 é só a parte do projeto do banco de dados, e aqui na aula 3 seria a implementação, botar o banco de dados mesmo vivo para funcionar. E aqui estão nossos dois trabalhos, que são as nossas duas avaliações que eu vou falar mais à frente, tá bom? Aqui o link de envio. Acho que vocês viram aqui, não sei se alguém já observou, estava errado aqui o link, estava vendo como está desatualizado aqui, né? Foi da turma anterior que eu peguei, mas eu já ajustei aqui para vocês darem uma olhada. Qual vai ser a nossa primeira aula? Vocês clicarem aqui, vou até botar aqui visualizar como aluno. Você entrar aqui na. Agora, nessa aqui, dá para você entrar já, habilitei, né? Você vai ver aqui que é o trabalho, pode até baixar ele aqui, ó. Fica aqui para baixar. Ele baixou aqui o trabalho, eu vou explicar mais, em outra aula mais na frente como é o trabalho, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa turma, vou voltar aqui já como docente. E eu vou agora dar para vocês, já que eu mostrei o nosso ambiente, a nossa aula, é aqui que vocês vão ter que estar acessando sempre, tá bom? Pegando os materiais. Eu recomendo que vocês baixem esses materiais aqui já, desde já, que vocês copiem esses links aqui, são links para o YouTube, para algum outro local, porque vez ou outra, se dar algum problema, né? Às vezes ele está meio estável, às vezes época de matrícula do presencial, aí o negócio ele fica meio inacessível. Então é bom que vocês tenham no seu computador em casa, né? Isso aqui já baixado, para não ter que, no dia que precisar acessar o cigarro, ele não está funcionando. Porque geralmente quando eu mando alguma demanda para vocês, é via notícia, né? A notícia fica gravada aqui na nossa turma virtual, mas também é mandado para e-mail de vocês já sabem disso, né? Então, seria uma alternativa, eu coloquei de propósito, essas videoaulas no YouTube, porque o YouTube é mais leve, né? É sempre acessível, o Cigar às vezes não é tão acessível, antigamente eu colocava no Cigar, mas quando o aluno ia precisar, o Cigar não estava funcionando às vezes, né? Então, eu preferi colocar como link externo dessa vez, tá bom? Então, agora vou colocar outra apresentação aqui para vocês. Vou remover essa aqui e colocar aqui a da nossa aula de apresentação. Já aparece aqui para vocês, só um minutinho. Pronto, acho que já está aparecendo para todo mundo aí, né? Então, pessoal, agora já apresentei para vocês a turma virtual, falei mais ou menos aí para vocês como é o nosso regime de trabalho, nosso regime na disciplina, como é que nós vamos atuar. Com o tempo eu vou passando mais informações para vocês. E agora eu vou apresentar a disciplina para vocês, né? Então, na nossa disciplina de banco de dados, a disciplina base, a primeira disciplina base de banco de dados que as pessoas têm em todo o curso de banco de computação, então essa disciplina é a primeira, é bem simples ela, tá bom? Como eu falei, bem tranquila. Geralmente os alunos tendem a gostar dela, mas se você não se esforçar no início, dá um pouco de trabalho, essa parte teórica, e o aluno acaba achando ruim, né? Então, não vamos tentar achar ruim essa primeira parte, vamos tentar nos esforçar um pouco, porque quando chegar no banco de dados para vocês colocarem ele mesmo para funcionar, a implementação, vocês vão ver que é mais fácil vocês saberem aquela teoria básica de modelagem, né? Então, me apresentando agora, já que eu já apresentei a turma para vocês, eu sou professor de vocês, de banco de dados, vou ser, aí daqui para frente, disciplinas relacionadas a banco de dados, eu vou estar com vocês, né? A princípio, nós vamos ver disciplina de análise de dados mais à frente, Big Data mais à frente, então vocês vão estar comigo. E a minha formação é em banco de dados mesmo, tá bom? De graduação, eu sou também egresso da UFP, do curso de computação, de ciência da computação, de graduação, e o meu mestrado e doutorado foi na área de banco de dados na Universidade Federal do Ceará, do UFC, né? Então, a minha área mesmo é banco de dados. Espero que mais na frente, por enquanto só tenho um professor de banco de dados, espero que mais à frente nós vamos ter outros professores que vão ingressar no nosso curso, espero que a gente tenha outros de banco de dados para me ajudar, né? A gente tem muita disciplina de banco de dados e por enquanto só tem eu, não dá para eu pegar todas. Então, na minha área de banco de dados,
não é especificamente essa que eu estou dando aula para vocês, tá bom? Essa parte mais de consultas, de modelagem, de banco de dados. A minha área está mais voltada para a implementação de banco de dados, a parte de como você fazer um banco de dados, como você fazer ganho de desempenho com banco de dados, como programar mesmo para fazer um banco de dados. Não seria essa parte mesmo mais de usar. Essa disciplina é mais voltada para usar banco de dados, né? Como você manusear banco de dados, como você gerenciar ele. Então, a disciplina é bem tranquila, como eu disse. Então, continuando aqui, essa nossa disciplina de banco de dados, então, os bancos de dados, eles surgiram desde os primeiros computadores, desde aqueles computadores lá, que nem tinham tela ainda, né? Era ainda nem teclado e mouse tinham, né? Você passava um cartão perfurado para ele, em algum dispositivo lá, com alguma informação, e ele mostrava a resposta na impressora, né? Então, desde aqueles primórdios, eles já tinham a necessidade de armazenar e manipular dados, né? Se você vai manipular com grandes quantidades de dados no computador, você quer guardar eles, quer armazenar, quer manipular eles. Então, por isso, surgiram os sistemas de gerência de banco de dados. Então, desde lá dos primórdios, essa sub-área da computação de banco de dados já existia, né? Ela não é nova, ela é bem velha. E nesses momentos aí, já quando eles viram a necessidade de gerenciar grandes quantidades de dados, eles fizeram os nossos sistemas de gerenciamento de banco de dados, SBDs, que surgiram lá para o início da década de 70. E esses sistemas, eles eram bastante difíceis de utilizar e eram bastante caros. Eu estou falando difícil no contexto de nós, profissionais de TI. Até para um profissional de TI não era fácil de usar esses computadores, eles eram bastante difíceis de manipular. E, por conta disso, houve bastante investimento na área de pesquisa de banco de dados, para procurar formas mais fáceis de usar, de criar banco de dados, né, de manipular. Então, a área de pesquisa da gente aqui, como eu disse, é bastante antiga, né, por causa dessa necessidade que eu acabei de falar para vocês. Mas, por volta da década de 80, quando houve um barateamento significativo do hardware e do software, né, os hardware e software começou a ficar bem mais acessível nessa época, foi criado o SGBD relacional, que é um tipo de gerenciador de banco de dados que é muito comum hoje em dia, que é o que a gente usa mais. E ele ficou bastante popular, os SGBDs relacionais, porque eles eram fáceis, como eu disse, de projetar, de armazenar, de recuperar dados. Eles eram bem fáceis de se utilizar, diferentemente dos antigos, né, dos anteriores a eles. E isso foi o que fez com que eles se consolidassem até hoje no mercado. Nós temos vários tipos de SGBDs aí, nós temos SGBDs orientado a objeto relacional, temos os NoSQLs e vários outros aí que vão surgindo, mas o feijão com arroz mesmo, você vai lá na empresa, o que ele usa mesmo fazer o feijão com arroz é o SGBD relacional, né? Lógico que uma grande empresa, por exemplo, só tem um banco de dados. Por exemplo, eu tenho um colega que ele é um administrador de banco de dados. O administrador de banco de dados é aquele cara que é pago só para gerenciar o banco de dados, só para gerenciar os dados, né? É um trabalho bem difícil, é árduo, né? A gente costuma dizer até que é igual o trabalho de médico. Se de madrugada tiver a empresa dele, ele tem que acordar e ir lá para a empresa ajustar o problema, né? E nessa empresa lá, que é uma espécie de iFood, que ele trabalha lá no Canadá, uma espécie de iFood do Canadá, né? Segundo ele, para gerenciar uma empresa como essa, eles têm 30 diferentes tipos de banco de dados. Então, tem 30 tipos de banco de dados, lá, desde relacionais, no SQL, objeto, entre várias coisas para poder gerenciar um sistema como esse. Então, dá para vocês verem a complexidade que acaba tendo um sistema como esse. Felizmente, vocês não vão precisar chegar até isso, tá bom? Vocês vão fazer sistemas bem simples aqui. O que eu quero é que vocês entendam como modelar e como manipular o banco de dados de uma forma bem simples, tá bom? Mesmo porque o foco do curso de vocês não necessita que vocês sejam um profissional como um DBA, né? Vocês precisam pelo menos ter o conhecimento básico do banco de dados, tá bom? E como já sugeri, né, na minha fala anterior, hoje em dia o banco de dados é um dos principais componentes do sistema de gerenciamento.
Hoje em dia é até difícil a gente pensar num sistema de qualquer tipo computacional que não tem um banco de dados por baixo, né? Geralmente a gente quer sempre armazenar, se a gente quer processar, é para armazenar os dados de alguma forma, tá bom? Então, continuando, aqui está a ementa do nosso curso, eu não vou eu não vou falar ela é bem, tem bastante coisa, basicamente, que eu vou falar daqui para frente, mas a ementa está no plano de curso, vocês todos podem ler com mais calma depois, entrar na turma virtual, baixar a ementa, ou baixar o plano de ensino, que está lá no topo. Vocês vão ver a ementa, entre outras coisas que eu vou falar daqui para frente, tá bom? Então, quais são os nossos objetivos propriamente ditos nesse nosso curso? É entender o que é um banco de dados. Então, aquelas nossas primeiras aulas ali do aula 1 é basicamente o entendimento ali, que é um banco de dados, aquela coisa bem rasa, para vocês terem ideia básica, tá bom? E as diferenças entre os bancos de dados e o processamento tradicional de arquivos, né? Quando eu comecei a estudar, né, no ciência da computação, eu já sabia manipular alguns dados em arquivos simples, arquivos textos, arquivos binários, até conseguia programar em C esses arquivos lá dentro de um programa em C. E quando eu comecei a aprender banco de dados, eu me perguntava por que usar um banco de dados se eu posso fazer isso no arquivo texto, no arquivo binário, guardar meus dados igual como eu guardava, né? Então, nesse curso, vocês vão ter que entender essa diferença. Basicamente, é porque o banco de dados consegue manipular os dados de uma maneira muito mais eficiente do que nós conseguimos manipular. São os mesmos dados, mas eles manipulam de uma forma muito eficiente. Eles têm muitos algoritmos lá dentro, né? Então, como eu já disse, o banco de dados é uma ciência que já vem de muitos anos atrás, os caras já fizeram tantos algoritmos lá dentro que eles estão muito bem otimizados, eles conseguem otimizar muito bem a forma de manipular as informações, bem mais do que se nós fizéssemos tudo no braço, né? Pegasse um arquivo de texto, tentasse manipular. E nós vamos também tentar compreender os conceitos de arquitetura de distribuições relacionais, como quais são os principais componentes que eles têm, compreender como modelar banco de dados, que é o nosso primeiro foco, é como modelar o banco de dados. Antes de usar o banco de dados, nós vamos aprender a modelar, a projetar um banco de dados da forma certa, no modelo relacional. Nós vamos depois projetar e implementar esse CBD, que é a segunda parte da nossa disciplina, e vamos, já com o banco de dados projetado, elaborar consultas, né? A álgebra relacional é só para a gente entender que ela existe, ela é uma parte mais teórica, porque o nosso foco mesmo é a linguagem SQL, que é utilizada comumente em bancos de dados, tá bom? Vamos entender também como aplicar a normalizar o banco de dados, como organizar ele da maneira mais correta. Nosso conteúdo programático. A primeira parte, que eu já convidei vocês desde o mês passado a assistirem a aula 1, quem não assistiu, assista, aulas bem curtas, tá bom, pessoal? Nossas videoaulas, não, nada maçante, nada muito entediante, então assiste, não entendeu, assiste de novo, tá bom? Aí, se não entendeu, bota uma dúvida lá no fórum, tirar dúvidas, manda e-mail, a gente vai tentar tirar essa dúvida ao máximo. Ou nos nossos encontros remotos, também você pode ter suas dúvidas, tá bom? E a gente pode tirar. Depois, vamos ver a abordagem de dados de relacionamento, que é o modelo que nós vamos utilizar para modelar o banco de dados, e a álgebra relacional, que é o modelo que nós vamos utilizar para implementar o banco de dados, que é o que a maioria dos bancos de dados hoje em dia utilizam, né? Os bancos de dados como Oracle, SQL Server, PostgreSQL, que é o que eu vou encorajar vocês a utilizarem. E, por fim, a normalização, que é como a gente organizar melhor os dados em um banco de dados. Então, aqui estão os principais livros utilizados nos cursos de computação ao redor do mundo. Então, aqui estão os principais livros, os principais autores, os mais utilizados, né? Está aqui esse do barquinho aqui, o Cyberchess, né? É um que ele todo, e umas partes dele ou outra. Tem o Ramakrishna, que é o que eu mais gosto. Sedate, que eu nunca li muito dele. E o segundo aqui que eu acho melhor é o do Navate. Há quem diga que o Navate, para essa nossa disciplina, seria o melhor, né? O mais indicado. Esse aqui seria o do Ramakrishna, que esse aqui da vaquinha aqui, desse indiano. Ele é mais voltado para a parte de implementação de bancos de dados, que é a minha área. Por isso que eu gosto mais desse aqui do Ramakrishna, né? Desse preto aqui que tem essa vaquinha.
E também esse aqui, da Elizabeth O'Neill, né? Também é bastante utilizado nos cursos de banco de dados pelo mundo. Mas vocês vão ver lá que tem lá na nossa biblioteca virtual, nós temos alguns desses aqui disponíveis. Se não me engano, a gente tem o Ramakrishna e o do Navat. E o que eu estou utilizando com base está lá no nossa turma virtual, tá bom? Aqui de novo a nossa referência, tá bom? Eu estou usando mais esse aqui do Hauser, né? Para fazer nossas aulas, mas todos esses aqui são muito bons. São todos livros bons, vocês estão bem servidos de livros. Inclusive, vocês têm o que o pessoal do presencial não tem. Vocês têm uma biblioteca virtual que vocês podem acessar com centenas, não sei quantos de livros lá, né? Para acessar de casa. E ainda podem utilizar a biblioteca lá do presencial da UF. Vocês podem todos ir lá, se cadastrar e pegar os livros lá na biblioteca, tá bom? Mas você já tem um de casa, vocês que sabem, né? Fica à vontade. Então, aqui, muito obrigado por essa apresentação. Está aqui qualquer coisa vocês podem mandar um e-mail, está aqui, podem me procurar nas redes sociais aqui, pode ser amigo, tá bom? Na rede social. Eu queria mostrar para vocês agora, só rapidinho, o plano de ensino, porque eu quero mostrar para vocês as nossas avaliações, tá bom? Então, está aqui o nosso plano de ensino. Eu já falei para vocês, a parte aqui dos características da disciplina, inclusive, eu não falei, essa 60 horas, essa disciplina, como a maioria das outras, né? Ela é obrigatória. Aqui a nossa meta, quem quiser ler, de novo, tá bom? Os nossos objetivos eu já falei, nosso conteúdo programático eu já falei, os procedimentos metodológicos a gente vai usar fóruns e trabalhos, então nós vamos ter fóruns de discussão, vou passar com o tempo fóruns de discussão para vocês e trabalhos, o único fórum que a gente tem por enquanto é de tirar dúvidas, mas eu vou passar outros fóruns para vocês. Nós temos os dois trabalhos aqui, que eles vão ser individuais, os trabalhos vão ser individuais ou em grupo, né? E também vamos trabalhar com listas de exercícios. As listas de exercícios são bastante úteis. Então, pessoal, gostaria que vocês fizessem, geralmente os alunos não querem fazer, mas eu acho bastante importante. Você fazendo a lista de exercício, você vai ter bem mais embasamento para você fazer os seus trabalhos. Tá aqui a nossa avaliação, tá bom? A princípio, seria isso aqui, tá bom? É um trabalho, primeiro trabalho, segundo trabalho, uma prova. Eu não estou querendo fazer prova, eu acho essa disciplina que ela é mais, não combina muito com prova, né? Ela é bem mais prática. Então, eu queria que vocês se esforçassem nos trabalhos, que fossem trabalhos realmente bons, apresentassem os trabalhos bem, inclusive, às vezes alguns têm vergonha e tal, mas, pessoal, vocês não têm que ter mais vergonha, vocês estão na universidade, vocês têm que aproveitar esse momento, que é um momento que vocês podem errar, porque eu não vou cobrar que vocês tenham muita didática, né? Porque senão é um curso de licenciatura, mas eu quero que vocês, pelo menos, falem da maneira que a gente entenda, né? Então, vamos fazer trabalhos autênticos de vocês mesmos, tem gente que quer usar chat GPT hoje em dia, né? Aí, na hora, quando vai explicar, não sabe explicar o trabalho, aí eu acabo, em vez do trabalho, dá para ver que o trabalho foi feito pelo chat GPT, e acaba tirando nota ruim. Então, não vamos fazer isso, vamos nos esforçar. Desculpa. É fácil de vocês fazerem isso, pescarem, né? Mas o principal prejudicado vai ser vocês. Vocês vão ver que vocês vão precisar mais na frente desse conhecimento. E a única maneira de vocês conseguirem é vocês realmente fazendo as atividades da maneira mais honesta possível, tá bom? Mas se eu ver que a turma, então, a princípio, é para ser só trabalho 1 e trabalho 2, tá bom? Falei nas nossas duas notas. Eu botei aqui prova, porque se eu achar que o pessoal está pescando muito, está fazendo muita cópia, eu vou botar uma prova. Bota aí 2 horinhas para vocês fazerem aí com a câmera ligada, cada um para a prova e manda. Mas eu gostaria de não fazer isso, tá bom? Aí o pessoal gosta de usar chat GPT, a gente consegue saber que a pessoa usou chat GPT e acaba tirando nota pior. Quem fez os dois trabalhos, se eu fizer uma prova, com certeza ela faz a prova. A prova é bem simples para quem fez os trabalhos, é praticamente uma cópia do trabalho, né? E quem não fez o trabalho vai acabar tirando nota ruim na prova de novo. Então vamos nos esforçar, tá bom, pessoal? Para a gente fazer, usufruir ao máximo dessa disciplina. Disciplina bem tranquila,
mas a gente precisa desse conhecimento, tá bom? João Pedro, pode falar, João Pedro. Professor, eu vi ali no slide aí, mostrando uma parte presencial e online. Vai ter dia que nós vamos ter aula presencial? Pessoal, a princípio eu botei aqui, né, que pode ter isso presencial ou não, né? Eu estou preferindo não fazer, depende aí, né? O Enem fez algumas aulas presenciais da vez passada, mas sempre muita aluno tinha muito problema para ir, então poucos vinham, né? Então, eu acho que acabou a maneira de a gente ter um público maior e melhor acabou sendo remota mesmo. Eu vou ter aqui presencial caso a gente precise. Mas, a princípio, eu prefiro que não tenha, né? Mas se vocês acharem, professor, a gente quer ter uma presencial, vamos nos reunir, sabe? A gente vai, tá bom? Eu vou deixar mais esse critério de tela presencial ou não para vocês. Se vocês quiserem que a gente se reúna um sábado, a gente vai lá, procura um laboratório, a gente marca na UFT em dia de sábado, de manhã, de preferência, acho que é mais fácil para todo mundo. Para mim, poderia ser qualquer dia, tá bom? Mas depois eu podem marcar qualquer dia, se não quiserem sábado, e a gente se reúne presencialmente, tá bom? Pode falar, João Pedro. Pois é, até ia falar isso aí mesmo, tirar pelo menos uma vez para a gente ter essa aula com o senhor ali presencial para ter Pode essa sim. prática. Assim. Pelo Ah, menos uma claro. vez, né? Era bom. Claro, com certeza, viu, João Pedro? Mas, como eu disse, eu vou deixar a critério de vocês. Vocês que vão me convidar, não sei o que eu vou convidar vocês, não. Então, vocês podem se reunir aí. Na outra turma, existia um grupo de WhatsApp, tinham grupos de estudos, né? E vocês podem fazer o mesmo. Vocês podem falar, professor, vamos para a nossa aula presencial. A gente quer ver o negócio funcionando mesmo lá presencialmente. A gente marca, tá bom? Mas eu não vou fazer isso a princípio, eu vou deixar para vocês. Ok? Tá bom, João Pedro? Ok. Então tá combinado, tá bom? Então, continuando, vamos fazer essas avaliações, tá bom, pessoal? Essa disciplina é muito tranquila, essas avaliações são muito boas, são bem simples e bem instrutivas. Eu tenho certeza que quem fizer a avaliação, os trabalhos, vai estar, pelo menos, com a teoria básica para a gente, que vamos necessitar daqui para frente, tá bom? Tem aqui nossa bibliografia. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Deixa eu olhar aqui na prova virtual, se eu esqueci de explicar alguma coisa para vocês. Só um minutinho aqui, peraí. Deixa eu ver aqui a turma virtual, acho que eu já fechei o negócio, rapaz, como é que pode? Não, tá aqui, turma virtual não, o arquivo aqui, aqui na turma. Eu acho que tá de boa, acho que é só isso mesmo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão? Só o João Pedro que teve. Ninguém? Vou fechar aqui para ver o nome de todo mundo aqui. A Kedman, tem não, Kedman? Não é Kedman, né? Pode dar. Oi, falou certo. Não tenho dúvida, não só queria, né? Nem levantei a mão, mas já que você me chamou, eu fiquei muito feliz que a Também gente. porque era a primeira aqui, viu? Tá bom. Ah, e também porque tá Tá. com a câmera ligada. Também. Acho que é porque a câmera já bota no início. Pode falar. Não, que eu fiquei bem feliz da gente usar o PostgreSQL. Não, eu também fico, é muito bom, viu? Eu trabalho com ele, é bem interessante. Não, é Eu tenho ótimo. certeza que eu vou aprender bastante. Pois tá ótimo. Ansiosa. Tá, ok, tá ótimo. Pois seja bem-vindo, viu? Yuri, Anderson, Bruna, Antônio Gabriel, Andrei, deixa eu ver o nome dos outros aqui, que envolveu tanto aqui o negócio aqui, deixa eu olhar aqui os participantes aqui. Anderson, tem o André, tem o Gabriel, Antônio Vinícius, a Bruna, né? E essa avaliação que foi disponibilizada agora? Como que ela... A avaliação que foi disponibilizada, como assim? Agora, eu vi bem aí, quando estava no SIGA. Deixa eu ver aqui o que você está falando aqui. Você está falando do primeiro trabalho lá, é? Está lá embaixo, trabalho 1. Isso. Certo. Esse trabalho 1 vai ser o primeiro trabalho que nós vamos fazer, vai ser a nossa primeira avaliação. E o trabalho 2 vai ser o segundo. Eu mostrei aqui para vocês só esses dois, as nossas duas avaliações. Mas, para que sejam, eu queria que vocês se esforçassem e fizessem de fato, vocês fizessem esse trabalho. Senão, eu não gostaria de ter que passar uma prova, né? Acho tão chato esse negócio de prova, né? Então, vai Anderson Grigório, né? Desculpa. Então, Anderson Grigório, é o nosso primeiro trabalho, tá bom? Nossa primeira avaliação. Eu não expliquei ainda, vou explicar em um momento mais à frente, porque vocês não têm conteúdo ainda teórico suficiente para eu explicar esse trabalho. Então, eu gostaria
que vocês começassem a assistir a aula 2. Então, a nossa aula 2 aqui, vocês já podem começar a estudar, assistir ela. Tem a aula 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, até 2.5, tá bom. Depois são os exercícios, tá bom? Eu gostaria que vocês assistissem até 2.5, para que mais à frente eu marcasse um dia de tirar dúvidas, tá bom? Eu não vou chegar aqui dessa aula todas para vocês, eu vou tentar tirar mais as dúvidas, então eu quero que vocês estudem por essas videoaulas. São videoaulas curtas, tá bom, pessoal? De propósito curta, não entendeu? Tenta ler, assistir de novo, tenta ver o material, e podem mandar e-mail, vocês têm meu e-mail aí, podem criar dúvidas no fórum Tira Dúvidas, a gente vai tentar tirar dúvidas. E no dia da aula remota, eu vou marcar para tirar dúvidas, vou resolver exercícios também, e eu vou passando atividades para vocês pelas turmas virtuais, tá bom? Mas, como eu disse, vocês têm que ter um comportamento mais autônomo, tá bom? Deixa eu continuar com o resto do pessoal aqui. Peraí, eu estava na Cristina, Camelo, o Darkton, o nome aqui é invocado, viu? O Darkton, o Franciel, o Francisco, o Alisson, o João Pedro, já falei, né? A Júlia Farias, Canandra, a Kedma, já falei, Lucas Rafael, Maria do Rosário, Maria Gabriela, Pedro, Marcelo, Ricardo, Vitória, William e o Yuri. Pessoal, se por acaso vocês tiverem preferência por qualquer nome, vocês podem me falar, né? Que às vezes a pessoa tem alguma preferência, que é o segundo nome, sei lá, que tem prefere que a gente chama, pode ficar à vontade. Então, ou tem algum apelido, né? Vocês podem falar que eu faço já ajustes, tá bom? Então, pessoal, no mais é só isso mesmo, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão? Eu gosto quando os alunos têm sugestões também. Alguma sugestão? Ninguém na dúvida por enquanto, né? Ninguém viu a videoaula, né? Deixa eu ver o Darkton. Pode falar, Darkton Alisson, né? Darkton. Professor, não é bem uma dúvida, mas é que o senhor estava falando aí e me lembrou de anos atrás, quando eu comecei a programar. Uhum. Eu comecei a aprender PHP, né? Vi banco de dados, vixe, não vou mexer, que é complicado. MySQL, né? Olha, o PHP com MySQL, né? MySQL. O que eu fiz? Eu criava arquivo de texto nas Maria. pastinhas, salvava a senha confusão com hash. Maria. Mas dá para salvar a senha com hash no banco de dados. Eu também fazia isso. Aí eu fazia lá os arquivos, demorava demais a consulta para abrir o arquivo, para pegar o dado. Aí deixa eu dar uma ideia para vocês aqui. Tá bom, você fez um arquivozinho, pegar um dado, tudo bom, até funcionava, né? Tudo lá que funcionava, era pouquinha coisa. Agora você imagina você ter milhões de linhas de dados, né? O que é que vocês vão trabalhar aqui? Vocês vão ter datasets aí de milhares de linhas. Por exemplo, um aluno agora nas aulas de análise, que eu vou dar daqui a pouco, porque eu tenho uma turma já de análise de dados, eu tenho exemplos aí que eu uso, exemplos pequenos, né? Bem simples, didáticos, para vocês verem. São exemplos para ensinar uma turma dessa. Ela tem 100 mil linhas, 200 mil linhas de dados, né? Aí você imagina no mundo real com milhões, você manipular, você perde. Além de ficar muito lento quando chega nos milhões, você perde o controle. E como eu disse, o banco de dados ele tem muitos algoritmos lá dentro que eles sabem processar esses dados da maneira melhor e mais rápida e mais apropriada, tá bom? Então, vamos tentar aprender banco de dados, tá bom? Deixa eu ver aqui quem está falando aqui. Deixa eu ver aqui. Eu só queria que colocasse a aula 18h30. Ô, William, não dá certo, viu? Porque eu já tenho outra aula 8 horas, tá bom? Então, eu tenho que terminar pelo menos um pouquinho antes para dar um tempinho entre aula e outra. Mas, infelizmente, eu vou tentar... Eu geralmente tento começar às 8h15, 6h15, desculpa, né? Ficou um pouco complicado porque eu tenho aula depois daqui, tá bom? Deixa eu ver, a Júlia também, né? Todo mundo quer esse horário de 18h30. O negócio é porque vai botando mais para trás, quando vai ver o pessoal da próxima turma estão com o horário lá longe, né? Aí fica um pouco complicado. Dependendo da nossa aula, às vezes toma bastante tempo. Essa aqui não, que é bem light, né? Eu daria essa de hoje para as 18h30, mas eu preferi começar às 18h, para você já ir pegando o ritmo. Então, eu tenho 2 aulas hoje, infelizmente não dá, tá bom? Deixa
Deixa eu ver. Tem mais alguém que tem alguma sugestão fora esse do horário? Eu vou tentar fazer um pouquinho mais. Quando eu ver que a aula é um pouco mais light, eu tento botar um pouco mais tarde, tá bom? Eu acho que pega menos tempo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, sugestão? Não? Tá de boa? Então, por enquanto, tivemos algumas observações aí, o Darton, da Kedman, né? O João Pedro aí, que quis também que aulas presenciais, e temos aqui a Júlia, o Lucas, o William, o João Pedro também, que queriam falar um pouco mais tarde. Eu vou tentar, tá bom? Quando eu ver que a aula é um pouco mais tarde, eu dou tempo. Mais alguma coisa? Podemos finalizar a aula por hoje? Tá de boa para todo mundo? Então, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos. Espero que a nossa disciplina ocorra da melhor maneira possível. Que vocês realmente absorvam esse conteúdo. É um conteúdo muito bom. E que, com certeza, vocês vão precisar bastante mais na frente, tá bom? Então, muito obrigado. Boa noite. Até a próxima. Podem entrar em contato comigo a qualquer momento, tá bom? Se eu não responder é porque eu estou ocupado, mas pode deixar que com certeza eu respondo, tá bom? Então, até mais. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Chama! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.